seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos resolver mais um exercício de álgebra linear, que trata de base de um subespaço ou um espaço vetorial, bases que não são ortogonais, que nós vamos transformá-las em um processo de ortogonalização em uma base ortogonal. O exercício ele diz o seguinte: em relação ao produto interno usual, determinar uma base ortonormal para o espaço vetorial S de vetores x, y, z pertencentes a R3, tal que x mais y menos z igual a zero. Perceba que é um espaço S que tem infinitas bases. Nós temos infinitas bases, né? Quaisquer dois vetores pertencentes a esse subespaço S ou espaço vetorial que sejam linearmente independentes, eles formam base, né? Formam base para esse espaço S. Perceba que o espaço, na verdade, x mais y menos z igual a zero é um plano. É um plano, né, que passa pela origem do sistema. Então, como é um plano, dois vetores definem esse plano passando pela origem. Como é que nós podemos determinar uma base qualquer? Uma base qualquer pode ser definida a partir da sua expressão, x mais y menos z igual a zero. Perceba o seguinte: qualquer que seja o vetor x, y, z desse espaço S, ele deve ser tal, nós isolarmos o z aqui, passa o z para lá de lá, o z ele é igual a x mais y. E esse vetor aqui, o nosso vetor x, y, z, é o vetor x, y, x mais y. Então, um vetor para pertencer a esse conjunto de vetores S, esse espaço vetorial S, que foi chamado de exercício, ele tem que ter aquela forma: primeira componente x, segunda componente y, e a terceira componente a soma das duas primeiras. Então, ó, o z igual a x mais y. Nós devemos separar as letras ali, reescrever isso assim, olha. Reescrever isso como sendo x, 0x, mais 0, y. Perceba que você tem exatamente aqui, ó, x, y, x mais y. Então você separou, né? Você separou. E nós podemos agora separar as letras também, né? Isso aqui é igual a x vezes 1, 0, 1, mais y vezes 0, 1, 1. E aí nós temos uma base, né? Uma base para esse espaço S, que já estava embutido aqui na sua descrição, né? O primeiro vetor é o vetor 1, 0, 1, o segundo vetor é o 0, 1, 1. São dois vetores linearmente independentes, e a combinação linear desses dois vetores gera os vetores x, y, z desse espaço vetorial S. Então nós já temos uma base, né? Essa base B, que é a base formada pelos vetores 1, 0, 1, 0, 1, 1. Nós vamos chamar esse primeiro vetor aqui de vetor V1 e aqui um vetor V2. Só que essa base, ela não é uma base ortonormal, é uma base qualquer. Perceba que os vetores não têm módulo igual a 1, né? Esse vetor aqui, por exemplo, o módulo dele é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado 2, é raiz de 2. Esse aqui também tem módulo raiz de 2, então eles não são normalizados, tem módulo igual a 1, e nem tem ângulo reto entre eles, né? Perceba que o produto escalar, ó, 1 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0 e 1 vezes 1 é 1. O produto escalar é igual a 1. Lembra que para dois vetores serem ortogonais, produto escalar é igual a 0. Então nós temos uma base sim, mas não é a base que nós queremos. Nós queremos uma base ortonormal. Essa base, ela é representada por dois vetores. Um vetor V1 e um outro vetor V2. Para montar uma base ortogonal, depois normalizar e transformar ela em ortonormal,
Basta achar um vetor perpendicular a um desses dois aí. Por exemplo, se eu pegar o vetor V1, né? Pegar o vetor V1 e achar um vetor aqui, um vetor W, de tal forma que o ângulo formado entre o vetor V1 e o vetor W seja um ângulo reto. Aí o vetor V1 e o vetor W formaram uma base ortogonal. Depois nós normalizamos e transformamos em ortonormal. Só que aí tem um problema. Não pode ser qualquer vetor. Você pode imaginar o vetor V1 aqui. E lembra que esse vetor V1 ele está no espaço R3. Então você tem um vetor ortogonal aqui, um vetor ortogonal aqui, um vetor ortogonal aqui, aqui, ou seja, nós temos infinitos vetores ortogonais ao vetor V1, né, dentro do R3. E eu quero um em particular, um que esteja nesse plano aqui, ó. Por quê? Porque o nosso espaço S é um plano, e esse vetor W, para ser base, tem que estar contido nesse plano. Então tem que ser um vetor no plano aqui. E aí nós temos um processo geométrico, né, de ortogonalização que permite descobrir esse vetor W. Consiste no seguinte: perceba que nós temos um vetor, né, um vetor V1. Vou colocar esse vetor V1 aqui, ó. Nós temos um vetor V1 e um vetor V2. Nós queremos um vetor perpendicular a V1, né? Então um vetor que seja contida nesta reta aqui, que forma um ângulo reto com V1. O que nós vamos fazer? Vamos pegar um outro vetor, que é um múltiplo de V1, né? um vetor maior ou menor, aí vai depender dos tamanhos dos vetores, né? Que vai ser colocado nessa posição. Ó. Vai ser colocado aqui, ó, na extremidade de V2, nesse sentido. Formando a letra Z, ó. Formando a letra Z, nesse sentido aqui. Esse vetor aqui é um vetor múltiplo, né? É um vetor alfa vezes V1. Só que sentido contrário, então é menos alfa, né? Esse menos alfa aqui é sinal contrário, né? Então é um sentido contrário. E a soma do vetor V2 com esse menos alfa V1, a alfa é uma constante positiva, essa soma aqui, V2 menos alfa V1, vai gerar um vetor aqui, perpendicular ao vetor V1, que é o nosso vetor W. Então o que nós temos que fazer aí é achar, né? Achar essa constante aqui, essa constante alfa, para descobrir o vetor W. Umas coisas que nós temos é o seguinte: primeira informação que nós temos é que o vetor W vezes o vetor V1 é igual a zero. Lembra, eles formam um ângulo reto aqui, né? A ideia é ter uma base ortogonal. Depois nós vamos normalizar e transformá-la em ortonormal. Então a base ortogonal formando um ângulo reto. Então W vezes V1 igual a zero. E quem que é o vetor W? É esse mais esse. Então o vetor W é o vetor V2 mais, né, menos alfa V1. Então menos alfa vezes V1. Lembra que o nosso alfa é uma constante positiva, ele tem sentido contrário, então sinal negativo. Então V1 menos alfa V1 e aqui o nosso V2. V2 menos alfa V1 vai dar o W. E aí nós vamos começar a trabalhar com essas duas informações, né? Lembra que o alfa é essa expressão, então nós temos que V2 menos alfa V1 vezes V1 é igual a zero. Aplica a distributiva, então V2 vezes V1 menos, aplica a distributiva, alfa vezes
V1 vezes V1 é igual a zero. Isola o valor de alfa, né? Então, V2 vezes V1 é igual a alfa vezes V1, V1. E o nosso alfa, ele vai ser o V2 vezes V1 dividido por V1 vezes V1. Então nós temos aqui uma constante. Lembra que é um produto escalar, aqui vai gerar um número, aqui vai gerar outro número, né? V1 vezes V1 é um escalar, e nós temos um escalar que é a nossa constante alfa, que vai ser um escalar positivo, né? Positivo ou negativo, dependendo da combinação de sinais aí dos V2 e V1. Bem, com o alfa nós podemos achar o vetor W. Daqui nós tiramos que o vetor W ele é igual a V2 menos alfa, né? Que é o V2 V1 dividido por V1 V1 vezes V1. E aí nós achamos o vetor W. Então esse processo de ortogonalização é um processo conhecido como processo de Gram-Schmidt. Então ele permite calcular a partir de uma base, né, a partir de uma base V1, V2, uma base de vetores ortogonais WV1 ou WV2, dependendo da escolha que você fizer. Vamos começar a resolver o exercício usando agora nossas formazinhas. Nós precisamos primeiro do alfa, né? Então quem que é o alfa aí no caso? O alfa é igual a V2 vezes V1. Lembra que o V2 é o 0, 0, 1, 1, vezes V1. Lembra que V1 é o 1, 0, 1. Tudo isso dividido por V1 vezes V1, né? Então V1 vezes V1, que é 1, 0, 1, vezes 1, 0, 1. Que vai ser igual a, lembra que é um produto escalar, né? 0 vezes 1 mais 1 vezes 0 mais 1 vezes 1. 1 vezes 1 igual a 1, né? Então numerador igual a 1. Aqui embaixo, 1 vezes 1 mais 0 vezes 0 mais 1 vezes 1. 1 mais 1, 2. Então nós temos o nosso alfa igual a 2. Com isso dá para calcular o W, né? O W, nosso primeiro vetor, né? Ele vai ser o vetor V2, que é o vetor 0, 1, 1. Né? 0, 1 menos o alfa, que nós calculamos aqui, né? Menos meio. Vezes o vetor V1, que é o 1, 0, 1. A partir daqui, nós tiramos que o nosso vetor W ele é igual a, lembra, 0, 1, 1 menos, né? Menos meio vezes 1, 0, 1. Então menos meio vezes 1, 0, 1. Então meio 0 meio. Então esse é o nosso vetor W. Nosso vetor W é o vetor 0 menos meio, 1 menos 0, 1, 1 menos meio. Então nós temos aí a nossa base ortogonal. Então a base ortogonal é a base B, vou colocar um tracinho aqui, que é a base formada pelos vetores, né? Lembre, é a base formada pelos vetores V1 e W. Então o vetor V1 é o 1, 0, 1. E o vetor W é menos meio, 1, meio. Então
Então nós já temos uma base que saiu da própria definição do espaço S. Nós fizemos um processo de ortogonalização e criamos uma base ortogonal. Agora falta transformar essa base ortogonal em uma base ortonormal, normalizando o vetor. A partir do vetor V1, nós vamos achar um vetor unitário 1, que vai ser o vetor V1 dividido pelo módulo de V1, que vai ser, fazendo a nossa primeira normalização, o vetor V1 é o vetor 1, 0, 1, dividido pelo módulo de V1. O módulo de V1 é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais e quadrado. Então, 1 ao quadrado 1, 0, 1. Então, 1 mais 1, 2, raiz de 2. Então, daqui nós tiramos nosso primeiro vetor, o vetor unitário 1. Dessa base ortonormal é o vetor tudo dividido por raiz de 2, Raiz de 2. Raiz de 2. 1 sobre raiz de 2, 0 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Então, esse é o nosso primeiro vetor. Então, nós temos o nosso primeiro vetor da nossa base ortonormal. Vamos ver o segundo vetor. O segundo vetor da nossa base ortonormal, ele sai do vetor W. Então, o vetor W vai gerar o vetor unitário número 2, que vai ser o vetor W dividido pelo módulo de W, que vai ser o vetor, Lembra que o nosso vetor W é o vetor menos meio, 1 e meio. Então, menos meio, 1 e meio, dividido pelo módulo de W. Lembra que o módulo é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado. Então, x quadrado 1 quarto, y quadrado 1, z quadrado 1 quarto. Então, 1 quarto mais 1 mais 1 quarto. 1 quarto mais 1 quarto, 2 sobre 4 é meio. Meio mais 1, 3 meios. Então, aqui vai ser a raiz quadrada de 3 meios. Raiz quadrada de 3 meios é a raiz de 3 dividido pela raiz de 2, que vai ser igual a, fazendo a divisão, nós vamos ter o seguinte vetor, Então, menos, primeira parcela, segunda, terceira componente. Lembra que divisão, Você conserva o de cima e multiplica pelo de baixo invertido. Então, você vai ter menos, raiz de 2, conserva o de cima, multiplica pelo de baixo invertido, dividido por 2, raiz de 3. 1 dividido por raiz de 3 sobre 2, vai dar raiz de 2, dividido pela raiz de 3. Mesma coisa aqui, conserva e inverte, raiz de 2, dividido por 2, raiz de 3. Então, esse vetor aqui é um vetor unitário, gerado a partir do vetor W. Com isso, nós conseguimos construir a nossa última base, B, duas linhas. É uma base formada pelos vetores U1, que é o 1 sobre raiz de 2, zero e 1 sobre raiz de 2, e o vetor U2, que é o vetor menos raiz de 2 dividido por 2, raiz de 3, raiz de 2 sobre raiz de 3 e raiz de 2 dividido por 2 raiz de 3. Então, essa é a nossa base ortonormal, ortonormal para esse espaço vetorial S, que saiu da base
da base inicial, né, que nós tiramos da própria definição do espaço vetorial S. Se nós tivéssemos, lembra, existem infinitas bases. Se eu tivesse pego outra base diferente da que está aqui, o resultado seria outro. Nós temos infinitos resultados aqui também. Esse caso é para essa base inicial que nós tiramos da própria definição, certo? Perceba que os vetores são unitários, né, e o produto escalar é igual a zero. Esse vezes esse vezes esse vezes esse tem o mesmo valor que esse vezes esse, sinais contrários, resultado igual a zero, eles são ortogonais e unitários. Então nós temos a nossa base ortonormal, certo? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.